Olá pessoal, então, tudo certinho com você? Viva! Muito bem. Gente, vamos resolver uma questão do vestibular seriado UPE, terceira fase, o SSA 3, processo de ingresso 2018. Vou resolver com muito cuidado para que você possa fazer um bom estudo, tá certo? Mas antes, eu queria te pedir que, se você não está inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que ative as notificações e, claro, que se gostar da aula, dê o seu like. Isso nos ajuda bastante, porque dessa forma, com um canal mais forte, eu vou poder cada vez mais postar conteúdos bacanas para o estudo da física, tá bom? Conto contigo. Vamos lá para a lousa, vamos fazer a leitura juntos. Questão exatamente como estava na prova, tá? Uma pintura encontrada no túmulo de Djehuti-Hotep deu a pista sobre o modo como os egípcios transportavam milhares de blocos de pedra pesando várias toneladas, cada uma com o mínimo possível de esforço. Sabíamos que eles usaram uma espécie de trenó de madeira para empurrar as pedras e transportá-las, mas eles fizeram algo a mais: molharam areia. Os testes mostraram que a força necessária para puxar o trenó diminuía em proporção à rigidez da areia, que foi conseguida vertendo água sobre ela para compactá-la e endurecê-la. Muito bem. Agora, inspirado nessa técnica, um estudante decide molhar o piso de sua casa para puxar um bloco triangular com mais facilidade, diminuindo o coeficiente de atrito efetivo entre o piso e o bloco. Uma força horizontal constante de intensidade F é aplicada na extremidade do bloco triangular de massa M uniformemente distribuída de lado L, conforme ilustra a figura. Sabendo que o ângulo θ vale 60 graus, determine o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e o piso para que ele não gire antes de transladar. Muito bem, estou aqui em cima. Show de bola. Gente, olha só. Tem algumas discussões, alguns conhecimentos que podem impedir que você entenda plenamente a resolução. O que é que eu vou fazer então? Eu vou apresentar isso, bater um papo contigo. Se você já tinha esses conhecimentos, sensacional. Se não se lembrava, faremos essa revisão e aí depois eu volto e resolvo a questão. Eu tenho certeza que assim o entendimento vai acontecer e você vai poder usar aí para fazer um estudo, uma revisão desse assunto chamado estática, tá bom? Então veja, são coisas simples, tá? Foco aí na lousa. Primeiro conhecimento é sobre a altura do triângulo equilátero. Vamos relembrar, né? O triângulo equilátero é o triângulo de lados iguais, né? Três lados iguais, e dessa forma, seus ângulos internos também ficam com a mesma medida, como a soma desses ângulos é 180, se precisar, cada ângulo desse vale 60 graus, não é assim? Mas o que eu quero agora é a altura desse triângulo equilátero. Essa altura H aqui, ó, ela forma 90 graus aqui com a base. Eu quero achar essa altura H. Para isso, eu vou destacar esse triângulo retângulo e desenhá-lo aqui. Ó, esse cateto, como ele é retângulo, os lados adjacentes recebem nomes de catetos, não é assim? Esse cateto aqui é a altura que eu estou procurando. Esse outro é a metade do lado, L sobre 2, e aqui é o lado. Como o triângulo é retângulo, eu tenho hipotenusa de valor L, e os catetos H, que eu quero, e L sobre 2, vou usar Pitágoras, tranquilo? Então fica hipotenusa ao quadrado, H ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L2 sobre 4. Isola H ao quadrado, vai para o outro lado, fica L ao quadrado menos L2, L ao quadrado sobre 4. Ou ainda, H ao quadrado é 3 quartos de L ao quadrado, tirando a raiz dos dois membros. H é, L, raiz de L ao quadrado, L, raiz de 3 sobre raiz de 4, 2. Pronto. Altura do triângulo equilátero, aqui em cima, L, o lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Você já sabia, ótimo, mas eu não poderia arriscar. Fiz questão de demonstrar para você, se precisar da altura do triângulo equilátero em função do lado, é o lado vezes raiz de 3 sobre 2.
Muito bem, ótimo, tranquilo aí. O que mais? Vamos para mais uma página. O momento de uma força, fica até maior aqui, gente. O momento de uma força, ou torque, mais especificamente o momento escalar de uma força, porque no ensino médio nós só usamos forças coplanares, então não precisamos do momento vetorial. O momento escalar de uma força é um produto entre a força e uma determinada distância. Essa grandeza física provoca no corpo uma rotação. O momento, então, é o produto do módulo da força vezes uma distância que é do ponto de aplicação da força até o ponto em torno do corpo, em torno do qual o corpo pode girar. Esse ponto vai ser definido como polo e essa distância vai ser chamada de braço. Estou relembrando contigo. Agora, para isso funcionar, essa força e a distância devem ser perpendiculares. Se necessário, você deve decompor ou a força ou a distância. Vamos fazer aqui na figura? Olha só. O polo vai ser o ponto em torno do qual eu imagino que o corpo gira. Está aqui. É o polo do momento, certo? Espera aí. É o polo do momento. A força está aqui. A distância do ponto de aplicação da força até o polo, vou representar, vou manter aqui, peraí, vou representar por D, e é o braço do momento, mas para funcionar o momento como a força vezes braço, o módulo do momento como a força vezes braço, essa força tem que ser perpendicular à distância. Nesse caso, eu teria que usar a componente da força perpendicular à distância, essa componente aqui, ó. Se a força já fosse perpendicular, eu usaria a própria força em módulo, mas como não no meu exemplo, eu tenho que decompor e o módulo do momento seria o módulo dessa componente perpendicular vezes o braço, certo? Esse é o módulo do momento de uma força. Relembrou isso? Muito bem. Só que aí tem um detalhe que eu quero rever contigo aqui embaixo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso aqui é mais importante ainda, tá? Viu que eu deixei preparado aqui para você. Essa figura, peraí que esse polo do momento está atrapalhando aqui. Eita, se despedaçou. Ah, melhor, vamos colocar a figura aqui, que aí agora eu fico mais à vontade, certo? Ó, essa figura vai te ajudar a entender uma ideia, certo? Ó, é o seguinte, imagine que nesse corpo aqui tem algumas forças, tá? Não se preocupe com quem são essas forças não, certo? Tem uma força aqui, F1, certo? Uma força aqui, F2. Aqui, F3. E assim, ó, F4. Calma, tá? Calma aí que você vai entender onde eu quero chegar. Se eu convencionar que o polo é aqui, nesse ponto, o que eu quero que você lembre? Que forças que passam pelo polo, prolongamento da força, se passar pelo polo, o momento dessa força é nulo. Então, se o polo for esse ponto aqui, o que eu quero que você relembre? Que o momento da força 3 é igual ao momento da força 4 e é zero. Relembrou isso? Pronto. Agora, uma outra ideia muito importante também, tá? Que vai te ajudar muito na resolução. Se essa distância aqui for y e essa distância aqui for x, agora, o melhor momento, tá? Vê só. Tá até com trocadilho que o assunto é momento, né? Olha só. O momento dessa força F1, preste atenção agora. O momento dessa força F1, você pensaria na força vezes esse comprimento aqui, ó. Mas aí veja que a força não é perpendicular, você teria que decompor, certo? Mas aí eu tenho uma outra ideia. Preste atenção. O módulo do momento dessa força F1, um módulo sem um sinal, tá? O módulo do momento da força F1 vai ser a própria força F1, mas ao invés de decompor a força, eu vou decompor a distância. Eu vou deixar a distância formando 90 graus com a força. A distância efetiva da força até o polo seria essa medida aqui, mas como eu tenho que usar força e distância perpendiculares, qual é a distância desse ponto de aplicação até o polo, mas formando 90 graus com a força? É essa distância y aqui. Então, o momento de F1 em módulo fica F1 vezes y. Entende isso? Vamos ver se você entendeu. Como ficaria o momento de F2? Bom, se essa força F2 for aplicada exatamente no meio dessa distância, é isso que eu quero, exatamente no meio,
que é que vai significar isso? Que se eu estou no meio de uma hipotenusa, eu também estou usando metade do cateto. Então essa distância aqui, ó, preste atenção, essa distância aqui vai ser a metade de x. X sobre 2, você entende? Quando você for calcular o módulo do momento dessa força 2, o módulo do momento da força 2, você faria força 2 vezes a distância efetiva, mas dessa forma teria que decompor a força porque ela não é perpendicular. Aí, ao invés de fazer isso, qual é a minha proposta para você? Você deixa a força do jeito que está e decompõe a distância para formar 90 graus com a força. Essa distância para ser perpendicular à força é essa aqui, x sobre 2. Então ficaria F2 vezes x sobre 2. Que tal? Isso é um diferencial para você não perder tempo na hora de calcular o momento. Ó, olha para mim aqui. Isso eu vou usar lá na resolução, tá? O momento de uma força em módulo, porque o sinal é convencionado que eu não vou nem precisar. Quando chegar na resolução eu vou usar o módulo, tá? Você vai entender por quê. Mas o momento de uma força em módulo é o produto força-braço. Mas para ser esse produto, a força e essa distância chamada de braço tem que formar 90 graus. Aí qual é a minha proposta para você? Quando você encontrar a força e a distância e que elas não sejam perpendiculares, você tem a opção de decompor a força, mas também tem a opção de decompor a distância. E muitas vezes fica mais fácil, que é o caso dessa figura aí. Veja que o momento de F1 fica F em módulo, fica F1 vezes Y, porque Y é a componente dessa distância perpendicular à força. E o momento de F2 fica, vai lá, o módulo do momento de F2 fica F2 vezes x sobre 2, porque x sobre 2 é a distância perpendicular à força. Relembrando que eu só garanti para você que ficaria x sobre 2, porque eu também estou garantindo que essa força F2 está aplicada no ponto médio dessa distância, tá bom? Entende isso aí? Eu vou usar lá, tá? Vou usar e dessa forma você vai entender tudo, ok? Muito bem, vamos para mais uma discussão. A força de atrito. Gente, isso aqui vale muito a pena para você entender. Por quê? Porque isso pode ser usado em outra questão, numa questão totalmente diferente. Então foco aí na lousa, tá? Ó, um corpo está apoiado sobre uma superfície rugosa. Quais são as forças nesse corpo? Vai. Por estar no campo gravitacional, peso exercido pela Terra. Por estar apoiado a normal, perpendicular ao apoio, né? Assim formando 90 graus com apoio e só. Como ele nem sobe nem desce, ele está em repouso, essas forças se equilibram, certo? Se eu aplicar uma força F horizontal e para a direita e esse corpo continuar em repouso, o que é que você conclui? Que necessariamente tem uma força aqui para a esquerda. E que força é essa, pessoal? Força de atrito estática. Vou ficar até maior aqui. Força de atrito estática, por quê? Porque o corpo não está escorregando, não está derrapando, não está deslizando. Ele está em repouso em relação ao apoio. Quando o corpo não escorrega, não derrapa, não desliza, não é arrastado sobre o apoio, a força de atrito se classifica como estática. Mas cuidado, essa força de atrito estática, ela é variável. Ela pode ir de 0 até um valor máximo. Esse valor máximo só atua se o corpo estiver na iminência de escorregar. Se ele estiver na iminência, é com I mesmo, iminência quer dizer está prestes a acontecer. Se esse corpo estiver na iminência de escorregar, aí você tem a certeza que está aplicada no corpo a força de atrito estática máxima. Então volta para a figura. Volta para a figura e vamos garantir que eu fui aumentando F, vai aumentando a força de atrito estática até a situação em que o movimento ou escorregamento se torna iminente, tá? Então agora ele está em repouso, certo? Está em repouso, mas está na iminência do arrastamento, ou escorregamento, ou deslizamento, são todos sinônimos, certo? Então ele está na iminência do arrastamento, e aí quando isso acontece, em função disso, gente, essa força de atrito estática ganha o sobrenome de máxima. Força de atrito, de novo aqui agora, ó. Força de atrito estática máxima só atua no corpo se o corpo estiver na iminência de se movimentar em relação ao apoio. Se preferir, eu prefiro na iminência de escorregar, de derrapar, de ser arrastado, de deslizar.
Então, só posso usar a força de atrito estática máxima se ele estiver na iminência do arrastamento, certo? E daí? E daí, meus amigos, que se for a força de atrito estática máxima, ela pode ser calculada como coeficiente de atrito estático vezes a normal, mas só se for a força de atrito estática máxima. Só é a força de atrito estática máxima quando o corpo se encontra na iminência de escorregar. E é o caso da minha figura. Então, na iminência do arrastamento, a força de atrito em módulo é a estática máxima. E essa força de atrito estática máxima tem o módulo calculado como coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, só posso usar o coeficiente de atrito estático, aqui em cima, pessoal, só posso usar o coeficiente de atrito estático vezes a normal para calcular a força de atrito estática máxima. E essa força de atrito estática máxima só atua no corpo se ele estiver na iminência de escorregar. Fechou? Tem mais, tem mais, tem mais. Relaxa aí que vai dar tudo certo. A força normal quando o corpo está na iminência de girar. Se esse corpo tivesse apoiado aqui, ó, a normal iria se distribuir por todo o apoio, concorda? Mas se eu for afastando o corpo, deixando uma parte pendurada, e se ele estiver aqui na iminência de girar, se ele estiver na iminência de girar, na iminência de perder o contato com esse apoio, qual é a consequência disso? A normal fica exclusivamente no apoio, nesse ponto, exclusivamente. Se ele estiver na iminência de girar, a normal, o corpo está encostado apenas na borda da mesa. Não existe normal em nenhuma outra parte. E claro, aqui ele está fora da mesa. Mas isso só se ele estiver na iminência de girar. Eu vou posicionar a normal na posição em que ele se apoia na borda, certo? Isso também vai ser usado, ok? Muito bem. Voltei. Agora vou começar a resolver a questão e vai dar tudo certo. É uma questão show de bola que você está preparado, tem toda a base agora, certo? Muito bem. Gente, eu vou aplicar as forças nesse corpo. Estou aqui em cima, eu vou aplicar as forças no corpo. Quais são as forças? Tem essa força F que já está aí, tranquilo. Tem a força peso por estar no campo gravitacional. Tem a normal por estar apoiado. E tem a força de atrito que nós vamos discutir com cuidado. Agora veja, a força peso num corpo extenso, ela atua no seu centro de gravidade. Como o campo gravitacional é uniforme, o centro de gravidade é o centro de massa. E como o corpo é homogêneo, ele disse isso, que a massa era distribuída uniformemente, significa que o centro de massa está no centro geométrico desse corpo. Então, se eu encontrar o centro geométrico desse corpo, eu tenho o centro de massa, eu tenho o centro de gravidade. E daí? Daí que eu vou aplicar força-peso nesse ponto. O centro geométrico desse triângulo, já que ele é equilátero, ele tem um monte de papéis. Ele é baricentro, é incentro, é circuncentro e é ortocentro. E é fácil de você encontrar. Basta você traçar de cada vértice uma reta perpendicular ao lado oposto. E com isso, no encontro dessas retas, você tem esse ponto que para mim vai ser o centro de gravidade. Vamos fazer? Eu vou traçar de cada vértice uma reta perpendicular ao lado oposto. E daí, onde essas retas se encontram, é o centro de gravidade. Então é aí, pessoal, que eu vou aplicar a minha força peso. Aí está, certo? Além da força F, que eu vou só pintar de vermelho para dar um destaque, da força peso tem a normal, mas aí vem um papo agora. Vem um papo, vou aparecer de novo, tô aqui. Gente, olha, você vai aumentando o F, mas tem que tomar cuidado porque o corpo não pode nem girar nem transladar. Ele não pode nem girar, nem rotacionar, nem ser arrastado. O que vai acontecer então? Eu vou pensar na iminência dessas duas situações. Ele está na iminência de girar e está na iminência de escorregar. Se ele está na iminência de escorregar, qual vai ser a força de atrito? Estática máxima. E se ele está na iminência de girar, onde é que está aplicada a normal? Naquele ponto de contato único entre o corpo e o apoio. Concorda? Então vamos lá, dá uma olhada aí para a lousa. Se ele está na iminência de girar, ele está em contato só aqui. Mais um pouquinho ele gira, então não há normal nesse restante do corpo. Ó. Só há normal nesse ponto e eu vou desenhar aqui a força normal. E a força de atrito? Como a tendência do movimento é para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda.
contrária à tendência de movimento. Só que como ele está na iminência de transladar também, essa força de atrito vai se chamar força de atrito estática máxima. Mas tudo isso só funcionou por quê? Porque eu garanti que ele está na iminência de girar, então só há contato entre o corpo e a base nesse ponto, por isso que a normal está aqui. E ele está na iminência de transladar, então quando um corpo se encontra na iminência de escorregamento, a força de atrito é estática máxima. É fundamental essa análise, senão você vai ficar com a resolução só de matemática, e você não quer isso, certo? Muito bem. Aí o que eu vou garantir agora? Pessoal, quando um corpo extenso está em equilíbrio, ele está em equilíbrio de translação e de rotação. O equilíbrio de translação garante que a força resultante é igual a zero. E o equilíbrio de rotação garante que o momento resultante é igual a zero. É isso. Se ele está em equilíbrio de translação, e é o caso, a força resultante é igual a zero. Se ele está em equilíbrio de rotação, o momento resultante é igual a zero, certo? Vou começar com equilíbrio de translação, vou começar anotando isso, tá? Como o corpo está em equilíbrio de translação, vou garantir o equilíbrio de translação. O que vai acontecer? A força resultante é nula. Isso quer dizer que, veja, que eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda, logo em módulo elas são iguais, essa força equilibra essa, certo? Tem uma força para cima e uma força para baixo, logo em módulo elas são iguais, garantindo o equilíbrio de translação. Vamos anotar isso? Vem aqui então. Pelo equilíbrio de translação eu tenho que a normal em módulo é igual ao peso, certo? Porque a normal para cima e o peso para baixo, e a força F em módulo é igual a força de atrito estática máxima. Lembra por quê, né? Que é força de atrito estática máxima. Ok. Assim eu garanti o meu equilíbrio de, translação, certo? Agora, escute bem. A força de atrito estática máxima, o seu módulo é calculado como coeficiente de atrito estático vezes a normal. Só que a força de atrito estática máxima em módulo é igual a F, tá aqui. Igual a coeficiente de atrito estático, e a normal em módulo é igual ao peso, tá aqui. Isso quer dizer, pessoal, que se eu quero achar o coeficiente de atrito, eu preciso de uma relação entre o módulo de F e o módulo do peso. Se eu encontrar essa relação, eu substituo nessa equação 1 e encontro o coeficiente de atrito estático. É isso. Deu para entender? Eu garanti o equilíbrio de translação fazendo força resultante igual a zero. A normal está para cima, o peso está para baixo, só tem essas forças na vertical, em módulo são iguais. A força F está para a direita, a força de atrito estática máxima está para a esquerda, só tem essas forças na horizontal, em módulo são iguais. Depois eu me lembrei que o módulo da força de atrito estática máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Relembrando que eu só pude usar a força de atrito como força de atrito estática máxima porque eu fiz uma interpretação que garantiria a iminência de escorregar, certo? Muito bem. E aí fiquei com essa equação que o módulo de F é o coeficiente de atrito estático vezes o módulo do peso. Guarda aí, porque agora nós vamos encontrar essa relação garantindo o equilíbrio de translação. Desculpe, o equilíbrio de rotação, tá? Vamos lá. Translação eu já fiz. Agora, olha, de volta para a figura. Pessoal, se eu quero fazer o momento resultante igual a zero, o que é que eu faço? Eu quero me livrar do maior número de forças. Se eu posicionar o polo aqui, ó, aí eu já relembrei isso contigo. Forças cuja direção passem pelo polo, o momento é nulo. Então vai ser nulo o momento da normal e nulo o momento da força de atrito estática máxima, concorda? Sobram que forças de momentos não nulos? De F e do peso, certo? Da força F e do peso. Escute, se o polo está aqui, preste atenção, se o polo está aqui, a distância efetiva da força F até o polo é o lado. Mas veja que assim ela não forma 90 graus. A força não é perpendicular à distância. Então o que eu vou fazer? Eu já te preveni para isso. Eu vou deixar a força do jeito que está. E ao invés de usar o lado, eu vou usar uma distância perpendicular à força, que nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. Aí sim, o módulo do momento dessa força vai ser a força vezes H. Que tal? Ao invés de decompor a força,
eu fiz a decomposição da distância e assim a força ficou formando 90 graus com a distância. Já para o momento do peso, a distância efetiva, olha para a setinha aí, pessoal. A distância efetiva seria desse ponto, que é o centro de gravidade, até o polo, ó, seria essa aqui. Mas se eu usar essa distância, que eu sei até como se encontra, né? Porque ela tem uma relação com a altura e tal, mas não vai ser necessário, por quê? Porque se eu usar essa distância, a força-peso não é perpendicular a ela. Então o que eu faço? Eu vou deixar o peso do jeito que está e vou pensar na decomposição dessa distância para formar 90 graus com peso, que é essa aqui, ó. E que distância é essa? Como tudo é L, aqui fica L sobre 2. Espera aí que pode te confundir. Deixa eu mudar esse peso aqui de posição para ficar mais nítido para você. O peso está aqui, tá? E agora eu capricho mais na distância. Essa distância L, desculpe, essa distância é L sobre 2. Então, de novo, o momento da força F em módulo vai ficar força vezes H. E o momento do peso vai ficar o peso vezes L sobre 2. Ok? Tranquilo aí? Então, agora eu vou garantir o equilíbrio de rotação. O momento resultante é igual a zero. Mas veja, das 4 forças, 2 têm momentos não nulos. As forças que estão passando pelo polo. A força de atrito estática máxima é normal. Então só preciso de 2 forças do peso e de F. Porém, como só tem 2 forças e o momento resultante é nulo, em módulo esses momentos são iguais, concorda? Veja aí, eu vou anotar isso para você. Vem aqui embaixo. Tá acabando, vai acabar a questão. Era show de bola, não é? Vai. Equilíbrio de rotação. O momento resultante em relação a um polo é zero. Logo, o momento de F mais o momento do peso mais o momento da normal mais o momento da força de atrito estática máxima é igual a zero. Só que o momento da normal é nulo, porque está aplicada no polo. O momento da força de atrito estática também é nulo, certo? Ficou assim, então, ó. O momento da força F é menos o momento do peso, ou ainda, o módulo do momento de F é o módulo do momento do peso. Pronto, então eu vou igualar. Quem é o momento de F? Aí vamos voltar lá na figura, pessoal, bem devagarzinho para você não ficar tonto. O momento de F ficou F vezes H. Veja que fica muito mais rápido de fazer e com segurança. O momento de F, então, ficou F vezes H. E o momento do peso, volta lá. O momento do peso ficou peso vezes L sobre 2. O momento do peso ficou peso vezes L sobre 2. Só que H, olha aí, hein? É a altura do triângulo equilátero que eu te expliquei como é que era. Era L raiz de 3 sobre 2, já lembrou? Aí, ó, veja que você está em dia com isso. Então, F vezes L raiz de 3 sobre 2 é igual ao peso vezes L sobre 2. 2 cai fora, L também, e você descobriu que o peso é F vezes raiz de 3. Pronto. Volta agora para aquela equação 1, pessoal. Ó, lá em cima. Aquela equação que esperava, porque aqui que tem o meu coeficiente de atrito estático. Equação 1. Vai, F, equação 1, igual a coeficiente de atrito estático vezes o peso. F igual a μ estático vezes o peso. Só que o peso é F vezes raiz de 3, certo? F cai fora e o nosso coeficiente de atrito estático vai ficar 1 sobre raiz de 3. E aí você racionaliza, né? E o nosso coeficiente de atrito estático, então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, tá. Raiz de 3 sobre 3, tá? Vamos ver aqui. Vamos pensar junto, certo? Raiz de 3 sobre 3. Pessoal, veja só. Raiz de 3 é 1,7. Então não pode ser 1,7 porque é sobre 3, concorda? Ó, veja que aqui não dá, é maior do que 1. Certo? Olha só, aqui não dá, é maior do que 1.
Tá? Então você já descartou essas duas. Claro que você pode fazer a conta se você quiser, sem dúvida. Você pode pegar a raiz de 3 e aproximar para 1,7. Se quiser, pode dividir sim. 1,7 sobre 3, certo? Mas eu quero te fazer pensar um pouquinho. Se fosse 1,5 sobre 3, não era 0,5? Vamos pensar juntos aqui, ó. Vou te mostrar que não precisa. Vamos juntos? Se fosse 1,5 sobre 3, não era 0,5? E se fosse 1,8 sobre 3, não era 0,6? Então está aqui entre 0,5 e 0,6. Tem muitas respostas entre 0,5 e 0,6? Não, só tem uma. 0,57, que é a letra B. Portanto, volta lá para a gente marcar como sempre. Gabarito B de bola. Tá aí, pessoal. Mais uma questão do vestibular seriado da UPE resolvida. Assista a aula de novo se gostou, se ficou com alguma dúvida. Mais uma vez, se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Isso vai nos ajudar bastante. Se gostou da aula, dê o seu like. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço e bom estudo.